Rafael era um jovem garoto que vivia na cidade de São Paulo no ano de 1948. Ele trabalhava como datilógrafo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Foi muito difícil ele conseguir esse emprego, considerando seu modo de vida, já que ele não era o que podemos chamar de jovem comum. Na verdade, ele tinha diversos hábitos peculiares. Rafael se sentia logo entediado, deslocado, indo aos mesmos lugares, vendo as mesmas pessoas, bebendo as mesmas bebidas, se irritando pelos mesmos infortúnios, que palavra bonita, infortúnios. Até que começou a ir em umas festas diferentes, uma comunidade fechada, de mentes abertas, com pessoas de todo tipo, que você talvez nem possa imaginar. Esse garoto se identificou com aquele lugar e com aquelas pessoas, então começou a ir em todos os lugares que haviam esses encontros. Numa certa noite, ele estava dançando e tomando um drink, e um garoto se aproximou dele. Era um menino nada comum. Ele usava umas roupas de modo meio largado, sem se importar muito com isso, na verdade. A sua aparência não revelava a sua idade, e o seu ar era de uma pessoa ingênua, porém agradável. Até fútil ou pura, talvez. E era muito inteligente, porque estava vestido de uma forma comum, e por estar vestido de uma forma comum, ficou estranho, porque todo mundo estava vestido estranho. Não sei se deu para vocês entenderem. Rafael começou a conversar com ele e tiveram um papo muito bom. E conversa vai, conversa vem, eles se olharam nos olhos e começaram a se beijar. E o beijo deles parecia que tinha vindo de outro planeta, envolvente, mas visivelmente inexperiente. Rafael ficou muito interessado nesse menino misterioso e quase aceitou seu convite para ir na casa dele. Acabou só pegando o telefone e indo para casa depois de dar um perdido nele, né? Falou, eu vou no banheiro e foi-se embora. No dia seguinte, Rafael amanheceu com a boca seriamente afetada, cheia de feridas. E claro, ficou preocupado com isso e foi no médico. No consultório médico, Rafael estava achando o comportamento do médico um tanto estranho ao analisá-lo. Por conta disso, resolveu contar a verdade. Talvez fosse melhor, né? Contou então que ele beijou no dia anterior um menino que ele não conhecia e que estava com medo de que fosse alguma doença. O médico pediu um momento para ele sair da sala e disse para ele não sair dali. Quase 50 minutos depois, chegou um agente da ABI, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e eles levaram Rafael até um prédio, aparentemente da polícia, e disseram que queria fazer algumas perguntas, e ele achou esquisito demais. Onde você conheceu esse garoto? Foi na festa. Qual era a aparência dele? Ixi, sei lá, tava escuro. Não presta atenção não. Vocês costumam se ver com certa frequência? Não, eu nunca tinha visto ele na vida. Rafael explicou tudo o que eles queriam e disse ainda que tinha o telefone do rapaz, mas ele queria saber o que tinha acontecido, pois já estava muito nervoso sem saber o que estava acontecendo. Os policiais explicaram a ele que em sua boca foi identificada pelo médico uma substância usada na conservação de cadáveres e que isso era muito sério. E não era um tipo de produto que se encontrava por aí, e ele teve sorte do seu corpo expressar uma reação alérgica. Combinado com a polícia, Rafael marcou um encontro com esse rapaz de nome Henrique. Eles marcaram de se encontrar na casa do rapaz às 11 horas da noite e o cerco foi armado pela polícia. Porém, ao chegar na casa do suspeito na hora marcada, a casa estava revirada, cheia de papéis no chão, não havia mais ninguém na casa. Eles encontraram fotografias de meninos bonitos e jovens na parede e tinha uma foto de Rafael espetada com agulha. A foto tinha um coração desenhado com tinta vermelha em volta do rosto dele. Em uma averiguação mais detalhada, a polícia encontrou 2 corpos no quarto de Henrique, com o mesmo produto de conservação que tinha provocado a alergia na boca de Rafael. E em outro cômodo da casa também tinha o corpo de uma menina, com as mesmas condições de conservação. Após exames, foi comprovado que os corpos foram abusados. Henrique era necrófilo e Rafael provavelmente seria sua próxima vítima. A foda é que são quase meia-noite e eu tô aqui contando essas histórias horrorosas, todo arrepiado. Ainda muito perturbado para ficar em casa e dar qualquer explicação do caso para sua família, Rafael decidiu ir trabalhar no dia seguinte na faculdade. No seu trabalho havia uma moça e ela se chamava Clarice. Ele não ia muito com a cara dela, pois ela sempre fazia cara feia quando ele passava, mas como trabalhavam juntos na mesma função, decidiu contar sua história pra ela naquele dia. Claro, nada melhor do que esvaziar sua mente do que contar a história dessa pra uma pessoa desconhecida, né? A menina se mostrou estranhamente compreensiva. Eles conversaram um bocado naquele dia e até decidiram tomar um café numa praça próxima à Avenida 9 de Julho. Eles então resolveram tomar uma cerveja e ao fim Rafael acaba indo deixar Clarice em casa, pois ela havia insistido que precisava contar um segredo. Mesmo desconfiado, ele foi. Ela contou como sua família era rígida, que morava com seus pais e seu irmão. Eles estavam se programando para viajar em breve, mas segundo ela, era certeza que ela não poderia ir.
Quando Rafael perguntou o motivo, ela simplesmente ficou em silêncio. Chegando próximo à casa da moça, Clarice de repente diz: "Se esconda atrás daquela árvore ali perto do poço, porque ele tem que pagar pelo que ele fez." "Mas que diabo é que tu tá falando, Clarice?" A surpresa de Rafael, chega um jovem rapaz na casa que era o irmão da Clarice. E esse mesmo rapaz era nada mais, nada menos do que o cara que ele conheceu na festa. Muito assustado para lidar com aquilo, resolveu ligar para a polícia com quem ele havia feito amizade. Ele conseguiu sair do esconderijo de maneira sorrateira e ir até um orelhão, porque era os anos 40, né, para poder ligar para o policial. E não deu outra, o jovem Henrique na verdade se chamava Paulo Ferreira e era professor na USP, mesma universidade onde Rafael trabalhava. A polícia prendeu ele e após vários interrogatórios descobriram que o rapaz era sim um necrófilo. Mas algo ainda não estava batendo nessa história. Descobriram que Paulo havia construído um poço no quintal da casa no final de outubro, apenas um mês atrás, alegando que montaria uma fábrica de adubos e que a água encanada não serviria para o desenvolvimento do seu trabalho. Também coletaram informações na Universidade de São Paulo sobre o comportamento do suspeito, comportamento em que só aumentou a desconfiança dos policiais. Além de professor, Paulo Ferreira era assistente no Laboratório de Química da USP, do Dr. Hoffman, que mencionou alguns questionamentos estranhos feitos por ele com a sua curiosidade sobre quais seriam os melhores agentes químicos para corroer um cadáver. No mesmo dia, os policiais foram até a casa do suspeito e interrogaram ele sobre o poço. Paulo foi com os policiais até o local, que a princípio não apresentava irregularidades. Os policiais chamaram o corpo de bombeiros e solicitaram que escavassem. E eles encontraram os corpos de 3 vítimas de cabeça para baixo, pois foram jogados, e com a cabeça envolta em panos pretos e os braços amarrados. Enquanto os policiais escavavam o poço, Paulo Ferreira correu para dentro de casa, pegou sua arma e cometeu suicídio. Cuidado com quem vocês confiam, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, tá cheio de gente maluca nesse mundo.